Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Todo mundo tá na leitura aí, todo mundo curtindo, todo mundo tá acompanhando? Queridos, queria passar o devocional de hoje, assim, particularmente das coisas que eu entendi, das coisas que eu pesquei aqui. Literalmente como Jesus fala aqui para Pedro, pra gente ser pescador de homem. No caso aqui, eu fui um pescador da palavra, consegui pescar bastante coisa e gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ser um pouco mais breve, creio que o vídeo anterior ficou muito longo. Eu vou tentar mesmo ser mais breve, tá bom? Até para vocês verem com mais atenção, ter um conteúdo mais ajustadinho do que eu ficar me repetindo ou então gaguejando. Então vou tentar ser mais rápido, tá? Mais breve aqui. Gente, primeira coisa, eu preciso voltar em Mateus 3. Preciso voltar porque eu deixei de falar uma coisa que depois eu achei muito interessante, que eu precisava voltar e falar com vocês, que é essa questão aqui do batismo de Jesus. Lá no versículo 16 aqui, Mateus 3, versículo 16, nós vemos uma pessoa muito importante entrando nessa história, que é o Espírito Santo, Espírito de Deus. E isso é muito louco de nós pensarmos, por causa que é um novo personagem entrando nessa história, onde nós não sabíamos quem era. E nós vemos que ele faz parte de um ciclo, ele faz parte de um grupo seleto, que é Jesus, Deus e Espírito Santo. E nós conseguimos ver isso em Mateus 3, 16 e 17. Por causa que, literalmente, é Jesus sendo batizado, depois o Espírito de Deus descendo como pomba, e depois do versículo 17, Deus falando assim: esse é o meu filho, a qual eu me comprazo, a qual eu tenho prazer. Então nós vemos esse primeiro sinal de trindade, nós vemos Jesus, ele estando inserido, sabe, nesse meio, e eu gostaria muito de ter falado isso anteriormente, mas falei agora, me lembrei, e tô falando agora. Eu achei isso muito legal, e por isso que eu trouxe de volta, tá, o capítulo 3. Vamos seguir, capítulo 4. Jesus, ele é tentado no deserto. Logo depois nós somos inseridos a mais uma característica do Espírito Santo de Deus, esse novo personagem adicionado à história, que ele leva Jesus, ou seja, ele tem uma influência sobre Jesus, ele tem um poder sobre Jesus. Então ele leva Jesus até o deserto. Vale ressaltar que o deserto, ele é um lugar de renúncia, irmãos. Ele é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Isso para o crente é aquele lugar de dúvida, aquele lugar de questionamentos espirituais, de doença, enfim, etc. Eu gostaria muito de frisar sobre essas questões, porque Jesus nesse lugar aqui, ele é totalmente está escrito vibes, né? Ele mete muito está escrito. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós vemos, eu peguei uma frase que eu achei muito legal do Papa Francisco, que ele falou em 2021, em uma quaresma, em que ele cita assim: quando o sedutor se aproximar, não existe diálogo, somente a palavra de Deus. E é exatamente isso que Jesus faz, é exatamente isso, porque Jesus ele vem e fala assim: está escrito, está escrito, está escrito. E por 3 vezes Satanás ele é derrotado. Amém? Gostaria de continuar. Tá? Aqui eu vejo a semelhança entre duas questões. Eu deixei as coisas meio anotadinhas aqui no meu caderninho, mas aqui eu vejo uma semelhança muito interessante entre Adão e Jesus, por causa que, olha só, que louco, os dois foram tentados, só que existe uma diferença de contexto em que eles são tentados. Jesus ele é tentado no deserto, Adão é tentado no paraíso. Jesus é tentado no deserto e vence. Ele vence a tentação, ele vence Satanás. Adão é tentado no paraíso e ele perde. Ele perde para o Satanás, ele perde para a tentação. Ele se deixa levar. Queridos, o que eu achei muito louco de pensar nessa perspectiva é que Jesus, ele é o centro. Não importa onde você está, não importa o lugar que você está. Se você estiver no melhor lugar do mundo, no lugar mais santo possível, se Jesus não for o centro da sua vida, você vai cair. Você vai cair, você vai se deixar levar. Da mesma forma, se você estiver no pior lugar da terra, enfrentando as piores condições, enfrentando dor, miséria, enfrentando fome, se Jesus é o centro da sua vida, você vai vencer. Essa é a perspectiva que eu peguei e eu achei muito interessante, assim, muito infame quando Jesus falou isso comigo. Eu consegui ter esse entendimento de fazer essa analogia entre Adão e Jesus, enfim, vamos seguir. E Jesus, ele vence Satanás, assim, por 3 vezes. E uma coisa que eu achei muito louco é que o seguinte: Jesus, ele foi tentado,
tá ligado? Jesus, ele foi tentado, o que me dá vários questionamentos sobre a natureza de Cristo. Eu até gostaria de fazer um vídeo específico, ou uma célula específica sobre isso, falando sobre a natureza de Cristo, por causa que nós temos muitas dúvidas sobre isso. Uma vez que nós não sabemos se... Nós entendemos que Cristo, ele é 100% Deus, 100% homem, mas quando isso se manifesta, quando isso está junto, então, tipo, a natureza de Cristo é algo discutido teologicamente. E é algo muito disponível, muito fácil de a gente discutir, porque realmente algumas respostas, elas ficam ocultas, que são importantes a gente falar, a gente conversar sobre. Então, é um tema que eu gostaria de abordar mais, e eu acho que eu vou estudar mais para fazer um vídeo, para a gente ter esse entendimento melhor. Até para mim mesmo, ter esse entendimento sobre as linhas teológicas e tudo que a gente consegue encontrar sobre a natureza de Cristo. Vamos seguir. Logo no final aqui do capítulo 4, a gente consegue ver Jesus iniciando seu ministério. E é muito louco, gente, isso, por causa que Jesus, ele inicia seu ministério chamando pessoas, mostrando que o evangelho de Jesus, o reino de Deus que ele veio implantar, ele é composto por pessoas. Ou seja, você não faz nada sozinho, é isso que Deus me tocou para me falar, sabe? O evangelho, ele é relacionamento. Ele é unidade, e nada mais unidade, mais relacionamento que o judaísmo, que eles literalmente são um sistema único, e Jesus, ele veio realmente implantar isso, porque no começo do seu ministério, o que ele faz? Chama pessoas, e esse é o diferencial de Jesus. É isso que eu achei muito interessante aqui no final do capítulo 4, tá? Eu vou seguir aqui. Outro ponto que eu até levantei aqui no meu caderninho é... Jesus, ele poderia ter feito tudo sozinho. Se a gente parar para pensar na grandeza de Jesus, em tudo aquilo que ele é e que ele representa, Jesus, ele podia ter feito tudo sozinho. Tudo que ele fez, ele podia ter feito sozinho. Mas ele preferiu escolher pessoas. Ele preferiu chamar pessoas para estar do lado dele. E isso eu achei muito interessante. Sabe, Jesus, ele sendo Deus em sua sobremaneira grandeza, grandiosidade e glória, ele poderia ter feito tudo sozinho. Mas ele preferiu chamar pessoas para estar do lado dele. Então, no capítulo 5, nós somos deparados com o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é um cargo-chefe assim, do que Jesus fez, do seu ministério, onde ele expõe aqui várias bem-aventuranças, no sentido de falar o que você tem que fazer para receber tal, ou o que você não deve fazer, bem estilo Provérbios, bem estilo Eclesiastes, aquelas palavras de sabedoria, mas agora instaurando o reino de Deus na terra. E Jesus, ele faz isso com uma aptidão tão tremenda que ele usa alguns versos do Antigo Testamento, que era aquilo que o judeu ele tinha de mais profundo dentro dele, para falar, não é assim, assim, assado. Depois ele fala sobre o Pai Nosso, ele traz questões sobre ansiedade, sobre cansaço, ele fala sobre casamento também, sobre quando a gente pode divorciar, e isso é muito interessante, porque essas bem-aventuranças, elas caem como um peso pluma dentro dessas pessoas, por causa que é uma convergência gigante entre aquilo que elas sabem, aquilo que elas sempre sabiam, que elas sempre aprenderam sobre, e Jesus vem mostrando uma nova visão, uma nova etapa, um novo estilo de vida, um novo reino, saca? Isso é muito louco. E depois ele vem falar sobre galardão, que eu achei muito legal também, essa parte de Jesus, ele ter citado essa parte de galardão, no sentido dele chegar e falar, se você fizer tal, você vai receber um galardão. Tipo, o que é esse galardão? Sabe? Eu fiquei com essa dúvida, e sinceramente, eu gostaria de, expor essa dúvida para vocês, por causa que a gente está fazendo um devocional junto, aqui a gente está lendo junto, as dúvidas às vezes vão ser juntas, então, enfim. Eu achei muito interessante essa parte de galardão, porque eu não entendo ao certo o que seria um galardão. E eu me disponho a aprofundar também, até para talvez fazer um vídeo depois explicando sobre. Quero fazer também um estudo sobre bem-aventuranças, entender tudo isso que Jesus falou, sabe? O contexto teológico, o contexto histórico, qual que é a divergência entre o Antigo Testamento, entre essas bem-aventuranças. Então, eu achei isso muito legal, sabe? Então, Jesus, ele faz esse novo sermão, essa nova doutrina, que ele tenta instaurar, que ele quer instaurar, e ele faz isso de forma tão sublime, de forma tão graciosa, que eu achei muito interessante, sabe? E ele finaliza dizendo sobre todas as coisas e falando buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o final do nosso devocional. E o final também do capítulo 6, amanhã a gente tem mais, capítulo 7, 8 e 9, tá?
Fiquem com Deus. Essa foi a minha visão sobre esses três capítulos que a gente leu. Eu achei muito, como é que fala? Muito doutrinativo, sabe? Eu achei muito impactante, eu aprendi muito com isso. Por causa que essas bem-aventuranças, elas são quase que um credo pra gente. Quase que uma punchline em nós, sabe? No nosso ego, naquilo que nós somos. Porque ela confronta muito aquilo que nós somos, exatamente aquela forma em que nós vivemos. Vemos também o Pai Nosso. Também gostaria de fazer um vídeo depois falando sobre o Pai Nosso, aprender mais sobre o Pai Nosso, o que significa cada frase, o que significa cada efeito, por que que, tipo assim, é assim, porque, sabe? Então, e eu gostaria de convidar vocês também a fazerem essas pesquisas daquilo que vocês tiverem interesse. Vocês leem a Bíblia e encontram algo que você tem interesse e vai atrás, sabe? Pesquisa sobre, queira entender, queira buscar, queira ter ciência sobre essas coisas. Porque o reino de Deus, ele é apresentado de uma forma, mas a revelação é progressiva. Ou seja, quanto mais você quer, mais você recebe, mais você entende, saca? Gente, é isso, tá? Fiquem com Deus. Acabou que eu extrapolei o tempo do outro vídeo também. Eu tô batendo recordes. Mas é isso, fiquem com Deus, tá? Prometo que não vou demorar mais tanto. Quem quiser, quem ficou até o final aí, muito obrigado, tá? Achei show de bola esses 3 capítulos. Vamos pra cima, vamos terminar esse desafio. Hoje faltam 98 dias, mas ontem faltava mais dias do que hoje. Então, é assim, é passo a passo, é dia por dia. A gente vai vencer isso. Fechou? Tamo junto, Novo Testamento em 100 dias. Fiquem com Deus, meus irmãos.